O Senhor fará o desejo do seu coração. Eu sei que ouvir isso deixa a gente muito feliz, porque se Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, e Ele vai fazer os desejos do meu coração, eu vou desejar aqui um monte de coisa para receber. E lá no Salmos 37, versículo 4, diz assim: Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Já em outra tradução diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Mas, se a gente for parar para pensar de forma racional, nem sempre nós desejamos o que é bom. O segundo ponto é que a nossa visão de tudo é extremamente limitada. Já a visão de Deus, ela é muito mais ampla. Então, racionalmente falando, já não faria muito sentido Deus realmente, né, nos conceder todos os desejos do nosso coração. Mas a Bíblia está dizendo isso. De fato, a Bíblia está dizendo aqui, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Mas tem uma coisa antes. Busque no Senhor a sua alegria. Na outra tradução, deleita-te. Deleitar-se é você buscar prazer, é você ter prazer, é você encontrar alegria plena naquilo. E a palavra está dizendo isso, que quando buscamos a Deus, quando nos deleitamos, quando sentimos alegria na presença do Senhor, independente do que Ele fará, independente do que Ele pode nos dar, é como se a gente começasse a entrar em conformidade com a vontade de Deus. Não sei se você já viu aquela teoria que você pega um copo cheio de sujeira, ele tá todo sujo, né, com a água toda suja, com coisas, para você limpar aquele copo. O ideal não é que você pegue e jogue a água fora, enfim, para poder limpar aquele copo. O que é que você pode fazer? Pegar uma água limpa e ir enchendo aquele copo. À medida que a água limpa, ela vai entrando naquele copo, aquela sujeira, ela vai saindo, vai saindo, vai saindo, até aquela água daquele copo, ela ficar totalmente límpida. E é exatamente isso que eu entendo desse versículo. É como se o nosso coração ele tivesse cheio de desejos que estão totalmente diferentes do que Deus tem pra gente, ou desejos que não são bons. E aí, quando a gente vai se enchendo da alegria, dessa alegria de buscar no Senhor, né, essa verdadeira alegria, é como se Deus ele fosse preenchendo o nosso coração e todos aqueles desejos eles vão saindo. Talvez isso fique um pouco complexo, mas se você parar para refletir, você vai entender bem. A gente não pode pegar um versículo da Bíblia que, infelizmente, isso acontece muito, pegar só um versículo, não entender o contexto e, então Deus vai fazer os desejos do meu coração. Mas se a gente parar para pensar racionalmente, não faria sentido. Muitas vezes uma coisa que a gente acha que é maravilhoso, que é lindo, que é, meu Deus, a melhor coisa que irá acontecer, o Senhor sabe que não é a melhor coisa que vai acontecer. Então significa, que se eu buscar no Senhor a minha alegria, então pronto, tudo que eu quero vai acontecer. Também não é assim. Lembra que você vai se preenchendo de Deus e as coisas ruins e os desejos que não vêm dele vão saindo do seu coração, então é um processo, é algo relacional, tem a ver com relação. E a partir do momento que você busca sua verdadeira alegria no Senhor, que você busca o seu prazer, que você busca estar completo, estar completa no Senhor, as outras coisas, elas têm um valor diferente. Quando você não se enche de Deus, as outras coisas, elas têm um valor muito maior, entende? E você começa a compreender isso quando você realmente faz isso. Busca no Senhor a sua alegria. Quando você busca se deleitar no Senhor. Então, que nesse ano de 2026, antes de você pensar nas suas metas, nos seus sonhos, nas suas realizações, que é importante sim você pensar. Nós precisamos pensar. Deus é um Deus que realmente muitas vezes faz os desejos do nosso coração, nos permite viver coisas maravilhosas, nos permite viver nossos sonhos. E muitas vezes também ele tira alguns sonhos da gente, porque ele sabe que não vai ser bom. Mas antes disso, coloque como meta, nesse ano de 2026, buscar a sua alegria no Senhor, se deleitar no Senhor de verdade. Assim, Acto, eu não consigo. Eu passo por muitas coisas, eu não consigo nem pensar na alegria, e nem pensar em realmente sentir a presença de Deus. É como se muitas vezes eu só quisesse que a presença de Deus para ele agir naquilo que eu quero. Mas tente, fala assim, Deus, eu quero te buscar, eu quero buscar no Senhor a minha alegria. Eu quero me deleitar no Senhor, me ajuda, porque Deus vai te ajudar e isso vai acontecer. E você vai ver que o seu coração ele estará completo, que você vai sentir uma paz sobrenatural mesmo, uma paz que nem você vai entender. Eu passei por uma situação agora recentemente de saúde, uma coisa muito séria, uma coisa que mexe com o emocional, e eu falava: "Deus, eu tô impressionada porque a paz que eu sinto é inacreditável. Diante de tudo que eu estou vivendo, diante de todo esse processo que eu estou vivendo, eu só consigo sentir paz, só consigo ter gratidão no meu coração. E isso não significa que você não vai ver o que está acontecendo de ruim, nem que você não vai sentir medo, nem que você não vai sentir tristeza. Não é que você vai estar inerte a tudo isso, mas a paz, a paz do Espírito Santo, quando ela toma conta do nosso coração, o caos pode estar acontecendo, mas aquela certeza, aquela paz, aquela confiança, aquele deleitar-se no Senhor,
ele acontece. E eu não tô falando aqui que sempre eu consigo fazer isso, que, ai, sempre eu tô em paz e sempre eu aceito tudo. Não, não é bem assim. Eu tô falando que nesse momento, nessa fase que aconteceu na minha vida, eu consegui realmente colocar em prática isso. Então, eu desejo que no seu ano de 2026, a sua principal meta, antes de qualquer coisa, seja material, seja emocional, seja espiritual, que seja você buscar no Senhor a sua alegria, que você consiga alcançar isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse terceiro dia de oração. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Deus, a sua palavra é alimento, Pai. Que esse versículo, ainda que seja só um versículo, Pai, ele possa alimentar essa pessoa espiritualmente, Pai. Que o seu Espírito Santo venha falar, Deus, com essa pessoa. Que o seu Espírito Santo, Deus, venha mostrar essa pessoa que precisa ser mostrado, Senhor. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos, meu Pai. Que essa pessoa, ela consiga abrir o coração dela, Deus, para realmente receber a sua presença, receber a presença do seu Espírito Santo. Deus, que essa pessoa que está me ouvindo, eu sei que ela tem tantos sonhos, Pai. Eu sei que ela tem tantos desejos, Deus, em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas que antes de tudo, Senhor, ela possa buscar alegria no Senhor. Porque é só o Senhor, Deus, quem verdadeiramente nos completa. Não é o nosso casamento, não são os nossos filhos, não é o nosso trabalho, não é a nossa família. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é sim uma bênção, Pai. Mas o que verdadeiramente completa o nosso coração e preenche o vazio do nosso coração é a sua presença. Então, que nós possamos buscar no Senhor, Deus, a nossa alegria. Que nós possamos, Deus, deleitar, Deus, que nós possamos nos deleitar realmente na sua presença. Que essa pessoa que está me ouvindo, Deus, ela possa te sentir de uma forma profunda, Pai. Que ela possa sentir o seu abraço, que ela possa sentir a sua presença, que ela possa sentir a sua existência, Senhor. Eu te peço isso, Pai, nesse momento. E que esse ano de 2026 seja marcado não só pela transformação que oramos, não só pela libertação, Senhor, não só pelo fato dessa pessoa não ficar olhando mais para o passado, mas que esse ano de 2026 também seja marcado pela sua presença na vida dela. Deus, que nesse ano ela possa viver experiências em que ela vai dizer: eu sinto a paz do Espírito Santo no meu coração, eu sinto a alegria somente com a presença de Deus. Eu te peço, Deus, que essa pessoa possa viver essa experiência nesse ano de 2026. E mais uma vez eu te peço que esse ano de 2026 seja um ano leve, Deus, não só para mim, mas para essa pessoa que está me ouvindo também. Honrado, glorificado e louvado seja o teu nome, Deus. Como é bom sentir a sua presença, Deus. Como é bom, Deus, nos deleitar no Senhor, meu Pai. Abençoa, Deus, esses próximos dias de oração, Pai. Que durante esse processo, Pai, coisas venham sendo feitas na vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.